Olá pessoal, meu nome é Felipe e eu fiz o trabalho Ensino no Lançamento Horizontal no Ensino Médio com o LH Jogo junto do professor Germano da UFRJ. Bom, esse jogo é um jogo inédito que desenvolvemos para a minha dissertação de mestrado em ensino de física, mestrado profissional em ensino de física. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse jogo e o nosso trabalho para vocês. Bom, a primeira coisa é a apresentação do jogo, né? Quais são as primeiras impressões que a gente tem desse jogo? Ele tem um ícone que já mostra o objetivo dele, que é fazer um encontro entre dois bloquinhos. A tela carregando, onde você já tem ali algumas dimensões e noções importantes, como gravidade, que vai ser utilizado no jogo, como medir posição inicial, entre outros. Assim que você passa da tela carregando, vai para a tela menu, onde lá está disponível as três fases do jogo: fase exemplo, tarefa e prova. Na fase exemplo, o jogador não tem um objetivo bem definido. Ele pode mexer em todas as variáveis, exceto a gravidade, e ele pode criar o seu próprio objetivo. Então ela é perfeita para você testar situações novas. Já a fase tarefa, ela possui um objetivo bem definido, que é acertar a velocidade do bloco verde. Porém, o bloco verde não possui altura, então ele é representado com uma transparência, pois como ele não possui altura, o vermelho vai transpassar ele no momento do encontro. Já a fase prova também tem um objetivo definido, calcular a velocidade do bloco verde, mas agora o bloco verde tem altura, então para um aluno ele tem que lidar agora com objetos que possuem dimensões, né? Ele tem que levar em consideração a altura do bloco. Bom, a aplicação em sala de aula foi dividida em duas etapas. A primeira etapa foi uma aula expositiva sobre a temática de lançamento horizontal, visto que o nosso jogo não tem recursos de ensinar lançamento horizontal, ele não explica as características, ele não tem nenhuma demonstração das velocidades, ele utiliza, ele faz com que a gente trabalhe sobre o tema, é uma ótima ferramenta para o professor introduzir ou trabalhar, exercitar isso durante a aula. E nessa mesma etapa, a gente já introduziu o elementos de jogos, o visual, eles já puderam jogar, então eles já foram aprendendo o lançamento horizontal com o jogo. Já a segunda etapa foi uma gincana, onde a gente gamificou a aula, né? A gente dividiu o grupo a gente dividiu a turma em grupos e realizou três dinâmicas, tá? Onde eles foram pontuados em cada uma das dinâmicas, fazendo uma classificação geral. Bom, como é que a gente introduziu esses elementos na primeira etapa? A gente sempre buscou uma parte mais visual, mostrar como o lançamento horizontal estava presente no cotidiano do aluno e, com isso, utilizar o jogo para explicar as características do lançamento, né? Então, eles tiveram à disposição essa imagem, assim como tiveram como jogar mesmo o jogo já na primeira etapa. Bom, a segunda foi dividida em três dinâmicas. A primeira dinâmica foi através da fase tarefa, tá? Onde o objetivo era conseguir 3 estrelas, o encontro perfeito entre os blocos. Com isso, ele ganhava 3 pontos na classificação geral. A segunda etapa foi na fase prova, onde o objetivo também era conseguir 3 estrelas. E a terceira dinâmica foi na fase exemplo, onde um grupo fez um desafio, então ele colocou todas as variáveis, exceto uma. Ele fez esse desafio e o outro grupo tinha que resolver o desafio daquele. O grupo conseguisse 3 estrelas, ganhava 3 pontos. Bom, conclusões sobre o nosso trabalho. Ele se mostrou uma ferramenta prática e acessível para o ensino de lançamento horizontal, tanto para o professor utilizar no meio da sala de aula, quanto para o aluno, para ele poder usar isso para aprender, como uma revisão, por exemplo. Os alunos se sentiram mais envolvidos pela abordagem gamificada e os alunos conseguiram fazer relações entre o livro e o jogo, mesmo depois da aula gamificada. Mesmo depois disso, eles ainda lembravam e diziam: isso acontece porque isso no jogo era assim. Eles conseguiam fazer essas relações entre um e o outro. Esse jogo está disponível na Google Play, tá? Como ele foi um material da minha dissertação de mestrado, tá aqui a dissertação, caso alguém queira se aprofundar. E aqui temos um QR Code para baixar através do celular na Google Play, né? Está lá disponível. Bom, espero vocês para a gente bater um papo mais sobre esse jogo e essa aplicação em sala de aula. Até lá!